Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, para o encontro num dia repleto de notícias e cenas bombásticas e surpreendentes em vários campos que eu irei compartilhar aqui com vocês. Na economia, na política e também na criminalidade. E nesse especificamente, o da criminalidade, o que ganha mais destaque é aquilo que está acontecendo com a extrema-direita bolsonarista aqui no Brasil e também com alguns caveiras, que são aqueles militares que estavam envolvidos numa conspiração para matar pessoas e ajudar a destruir a nossa democracia. Essas criaturas prometem agora criar sérios problemas para esse universo da extrema-direita. Vou conversar com vocês sobre todas essas questões e no final do nosso encontro de hoje, quero convidar você para ficar com a gente até o final, porque tem situações muito interessantes, uma cena muito bacana que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Antes de entrarmos nos nossos temas, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, quero agradecer a todos vocês por estarem ajudando o nosso portal a chegar a tantas pessoas. Somos agora 970 mil pessoas inscritas e conectadas aqui através do nosso portal do José, que estão fazendo com que nosso portal cada vez mais seja mais prestigiado. E eu quero lembrar vocês que nós estamos na última semana da premiação do IBEST, onde você pode votar no nosso portal como seu canal predileto aqui na internet para as questões de discussões e opiniões políticas, tá legal? Então, ajude a compartilhar e vamos vencer mais uma vez essa premiação, tá legal? Agora vamos aos nossos temas aqui. Em primeiro lugar, é a notícia que está mexendo com o cenário político aqui no nosso país, é essa aqui. PIB do Brasil cresce 0,9% no terceiro trimestre e avança 4% em um ano. Gente, derrubando todas as previsões modestas, que o Brasil não chegaria a 3,5%, chegou a 4% agora. É um negócio assim, absolutamente surpreendente, bombástico e inusitado. E se conflita esse dado com aquilo que o mercado está fazendo contra o Brasil. Fazendo especulação, mexendo com a moeda brasileira, supervalorizando a moeda estrangeira. Isso faz com que o governo Lula passe a ter agora uma postura mais proativa de comunicação para enfrentamento dessas situações, porque a gente fica com a sociedade sem compreender como é que a economia está crescendo, o desemprego está abaixando, mas a moeda está subindo para forçar aí uma inflação, para prejudicar o povo brasileiro. Então, gente, sem comunicação, o que acaba graçando na sociedade é a desinformação. Então, mais uma vez, o Brasil ficará refém, o governo Lula ficará refém se não melhorar a sua comunicação e se não vir para o confronto, não vir para o embate, para disputar no campo da política as suas propostas, né? A gente vai falar mais vezes sobre isso. Aliás, segunda-feira, dia 9 de dezembro, convidei a professora Maria Lúcia Fattorelli para a gente fazer uma live. Segunda-feira, 5 horas da tarde, nós vamos conversar sobre várias questões do mundo da política e da economia e eu tenho certeza que vai ser muito legal, então anote aí na sua agenda, tá? Segunda-feira, 17 horas, o Portal do José recebe a professora Maria Lúcia Fattorelli. Bom, entrando aqui no mundo cão bolsonarista, gente, eu quando vi essa cena, eu não acreditei. O Tarcísio de Freitas, mais essa figura abjeta que eclodiu com o bolsonarismo, esses que mamaram na teta do Estado a vida inteira, mas se autoproclamam como neoliberais, como liberais. Eles querem destruir o Estado. Então destruam as suas armadas, privatizem as suas armadas, né? Porque qual a utilidade que tem algumas situações no nosso país? Já que eles visam lucro, qual o lucro que as suas armadas dão para o nosso país, né? Se forem analisar por aí. Então são todos hipócritas e vendilhões traidores da pátria. E implementando essa política de extrema-direita, de desumanidade completa, de falta de empatia, isso acaba chegando na ponta, ou seja, nos policiais que estão ali atuando conforme essa mentalidade. O Tarcísio é daquele que tem que atirar primeiro e perguntar depois. E aí a cena, gente, que eu acho que vai circular no mundo inteiro, se já não está circulando, foi um policial que jogou um homem de cima da ponte em São Paulo ontem.
Na Globo News mostrou que foi arremessado o cidadão, mas não se sabia onde. Aqui pela cena você vê que tem umas copas de árvores, portanto tem uma ponte que está numa situação mais alta e o cidadão foi arremessado de uma altura muito grande e depois nessa matéria desse Já canal vamos falar aqui, desse caso, a gente essa vê essa cena cena aqui, mesmo é vamos muito lá. forte, né? Chama a Ó, atenção, porque um cidadão policial jogou um arremessado, homem como de se cima de fosse uma ponte, simples assim, né? um E o que saco está de acontecendo? batata, Esse homem né? acabou caindo num córrego, Bom, foi na na zona. matéria, esse canal aqui foi o único que avançou mais, a Globo News não deu isso, o homem que foi atirado, ele caiu num córrego e pela manhã foi encontrado um corpo que certamente é o corpo dele, Jogado de cima dessa ponte. com o A outra mesmo tipo imagem que a de gente está vendo roupa e ali no tal, né? córrego, que Então, acontece. gente, é uma coisa, vocês vejam o que nós ajudamos o Brasil a ter um livramento, porque essa gente no poder, isso estaria mais disseminado no Brasil inteiro, com mais outros tipos de perseguições e violências contra opositores, contra críticos, jornalistas, gente aqui na internet. Ia ser uma catástrofe absoluta, ia ser o derramamento de sangue em cima de sangue. É o que a gente vê na prática dessa criatura, desse descerebrado e desalmado que o entreguista mor da nação, agora no momento, né, que é o governador do estado de São Paulo, o Tarcísio Martelada. Como é que a gente fala de uma criatura que está fazendo isso aqui? Ó? Mortes por ação policial em São Paulo sobem 78% em 2024, diz levantamento. O que explica isso, gente? Senão uma mudança de postura no trato das questões da violência urbana. Crescimento é ainda maior entre vítimas negras, com aumento de 83%. Dados são do Instituto Sou da Paz. E se não tiver uma reversão disso, nós vamos ter cada vez mais uma insegurança, vejam só, promovida por agentes do Estado. Quem é que se sente com o mínimo de segurança sendo parado por uma patrulha policial? Se você estiver numa situação como essa. Gente, isso é um negócio absolutamente inaceitável, né? Bom, o editorial hoje do Estado de São Paulo, também dando uma cacetada aqui no Bolsonaro, para variar, né? Em função do registro que eles fazem da falta de caráter da criatura. Diante de crescentes dissabores judiciais, o ex-presidente não hesita em atribuir a suposta trama golpista a militares que lhe devotavam lealdade e confirma que coragem não é seu forte. Ou seja, está chamando o Bolsonaro de covarde. Isso aí os caveiras que estão presos e saíram do Rio de Janeiro para Brasília, mas foram transferidos por determinação do ministro Alexandre de Moraes apenas por uma questão de processualística, né, para serem ouvidos com mais celeridade e ficarem perto também de seus parentes. Os parentes olharem para eles na cadeia, embora seja uma cadeia bem confortável em relação às outras, que os cidadãos que são presos, os criminosos são presos, têm, né, para que eles olhem nas caras dos seus parentes e percebam o mal que eles causaram. Porque eles não vão sair dessa, gente. As provas contra esses especificamente são contundentes. Então, só uma delação premiada para poder ajudar essas criaturas que são deprimidas. Estratégia de defesa de Bolsonaro é rifar militares avaliam indiciados por tentativa de golpe. Moraes autoriza a transferência de 2 kids pretos para Brasília. 2 caveiras, né? Aí no final vocês vão ver aqui porque eu estou falando tanto em caveira no nosso encontro de hoje. O Jornal Nacional de ontem falou de uma das estratégias de defesa do Bolsonaro que a gente está desmontando aqui todos os dias, mas é interessante a gente abordar mais um pouco isso. Vamos lá. Um golpe de Estado. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir ao STF que o ministro Alexandre de Moraes seja declarado impedido de atuar, processar e julgar a investigação sobre tentativa de golpe e o plano para matar autoridades. Os advogados de Bolsonaro alegam que há interesse pessoal do ministro na causa, por se reconhecer como vítima dos fatos em apuração. Olha, gente, isso aí não tem a menor chance de prosperar. Eu comentei com vocês, porque a suspeição e impedimento são causas que só são legítimas de serem arguídas se elas acontecem antes do processo. Se o juiz já é inimigo da parte, se o promotor é inimigo da parte, se o delegado é inimigo da parte, aí sim você argue. Mas no curso da ação, você chegar e olhar para o juiz e falar, eu acho que esse juiz vai me ferrar. Vou dizer que ele é malvadão, que eu não gosto dele, que ele não gosta de mim, que ele me detesta, é meu inimigo.
aí não cola, né? Já mostrei para vocês que a legislação brasileira não tem esse tipo de possibilidade. Até porque é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, que vai decidir sobre essa questão na sexta-feira, se decidir que o ministro Alexandre de Moraes é suspeito ou impedido, os 270 que já foram condenados, que já estão na cadeia, estão cumprindo algum tipo de pena, eles vão ser beneficiados, porque em todas as petições nas defesas desses réus, eles alegaram o impedimento e a suspeição do ministro Alexandre de Moraes. E o Supremo Tribunal Federal, por 11-0, disse que não funciona isso. Então, gente, é apenas para jogar para a torcida. O Supremo Tribunal Federal vai dar mais uma sapatada e o ministro Alexandre de Moraes vai continuar firme, seguindo aqui o que ele tem que fazer. O Bolsonaro fez todo tipo de estratégia, eu conversei com vocês, quando ele xingava o ministro Alexandre de Moraes, é para o ministro Alexandre de Moraes morder a isca e processar o Bolsonaro por injúria, calúnia e difamação, e outros delitos. E o Alexandre de Moraes percebeu isso, falou, não, vou segurar, ficar na minha, porque deixa a procissão andar aqui, que lá na frente a gente vai ver quem é que dá o tom da coisa, né? A gente via muitas coisas assim, ó. Quebra o sigilo do meu ajudante de ordem. Quebrou foi o meu sigilo, Alexandre. Isso não é papel de homem, é de moleque. É de moleque. E aí ia lá para fazer ameaça, né? E aí todo mundo, aquela patuleia toda, todo mundo se encantando com a história, né? E mito, né? E vamos embora. E aí a gente via pessoas como Malafaia também fazendo a mesma coisa, o Bolsonaro se irritando em entrevista lá do lado da Atena, enfim. Bolsonaro envia ao Senado pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Até isso ele tentou fazer um pedido de impeachment para ver se criava alguma situação. Não funcionou. E agora, recentemente, ele continua na mesma estratégia. Bolsonaro chama Alexandre de Moraes de ditador e pede freio ao ministro em ato na Avenida Paulista. Isso já foi esse ano aqui. Não vai colar. Nessa aí estava o Tarcísio de Freitas, né, o vendedor da pátria aqui, o Malafaia, a Orcrim toda reunida, né? E o Flávio Bolsonaro, em desespero, diz que quer ir à Corte Internacional é caminho razoável para Bolsonaro. Eu fico pensando o seguinte, ô Flávio Bolsonaro, você chegando lá em Haia, chegando numa corte internacional, fala assim, olha, estou aqui para falar sobre Jair Messias Bolsonaro. Aí o cara do protocolo, ele vai assim, sim, já temos aqui algumas coisas em relação a ele. Bolsonaro é denunciado pela 6ª vez no Tribunal Penal Internacional. Relembre todas as acusações. Esse Jair Messias que o senhor está falando é aquele do genocídio? É aquele da morte de indígenas? É aquele que fez aumentar as mortes na pandemia? É aquele que entidades de direitos humanos estão fazendo aqui reivindicações para que ele seja responsabilizado pelos crimes que ele comete contra a imprensa, contra o cidadão comum, contra a saúde pública? É esse? É verdade, assim, nós achamos que agora ele está sendo injustiçado, tá? Então a gente queria que vocês se manifestassem. Gente, que palhaçada, né, né, o Flavusca? Não vai dar não, né? Essa aí é só alvarenga e ranchinho, que é a surpresa que eu tinha para vocês hoje aqui, que numa música de 1940, essa gravação aqui do ano de 1973, eles falavam de algo que tem a ver, de repente, com os caveiras, né, que estão ali solitários, um caveira com o outro. Eles escreveram uma música chamada O Romance das Caveiras. Então, para terminar o nosso papo de hoje, você ficou com a gente até agora, vou compartilhar com vocês aí, espero que não tenha problemas com direito autoral, porque eu já chequei antes, estava liberado. Então, para vocês aqui, quem sabe essa musiquinha ajude a animar um pouco mais os caveiras, né? Vamos ver. Eram duas caveiras que se amavam e à meia-noite se encontrava pelo cemitério, os dois passeavam e juras de amor então trocava, sentados dois em riba da lousa fria, a caveira apaixonada assim dizia, e pelo caveiro de amor morria, e ele de amores ela vivia. Ao longe uma coruja
já cantava alegre de ver os dois caveiros infeliz. E quando se beijava em tão fúnebre, a coruja batendo as asas pedia vir. Isso é uma seresta, né? O que deu no compadre? Nem pisca. Ô, 1940. compadre? Tá concentrando. Cuidado com essa concentração, hein? Mas um dia chegou de pé junto um cadáver novo de um defunto, e a caveira por ele se apaixonou e o caveiro antigo abandonou. E o caveiro tomou uma bebedeira e matou-se de um modo romanesco por causa dessa ingrata caveira que trocou ele por um defunto fresco. Eu vou deixar esse vídeo na descrição para vocês. Tenham um bom dia e mais tarde a gente volta com o nosso portal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!